Todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, o nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, terapeuta e eu conduzo vocês nesse bate-papo para que a gente possa compreender as energias do céu e se orientar aqui pela nossa vida na Terra. A gente inicia a semana com a lua cheia, né? A gente teve essa lua cheia, o ápice da lunação, na sexta-feira passada, que aconteceu na energia de Touro, mas hoje, no domingo, a lua já está em Gêmeos. A lua ela fica mais ou menos 2 dias e meio em cada signo do zodíaco. E ela completa uma volta no zodíaco em mais ou menos 28 dias, o que caracteriza uma lunação. E hoje, a gente está com a lua em Gêmeos. E essa lua cheia, ela vai evidenciar para a gente qual é a nossa narrativa, quais são as formas como a gente organiza os nossos pensamentos e dá sentido e significado para aquilo que nos acontece, e como isso, muitas vezes, nos impede de transformar. Quando a gente pensa em mudanças, muitas vezes a gente pensa em mudanças físicas, a gente pensa em mudanças de local, a gente pensa em mudança de trabalho, mas a maior mudança precisa acontecer dentro da nossa mente. A nossa forma de interpretar as coisas que nos acontecem precisa mudar. A nossa forma de pensar precisa mudar. Quando a gente faz isso, a gente tem mudanças duradouras e transformadoras. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo, sim, uma alunação de transformação, de mudança, de uma transformação profunda que vem de dentro. E a nossa mente, ela faz parte desse processo. Então, no domingo, a gente começa a ter uma interação maior, observa o que as pessoas falam para você, talvez você tire algum insight de algum livro, de algum filme que você vê, algo que pode te trazer uma nova forma de perceber e de interpretar a vida. Por quê? Porque a lua cheia ela é um momento de revelação, um momento de ganhar insights, ganhar percepções. Mas estejam atentos, porque pode aparecer todas as oportunidades para você. Se você não estiver com olhos abertos para enxergar, a oportunidade vai vir e ela vai passar e você não vai pegar esse trem, porque você está distraído na sua vida. Então, é momento de você abrir os seus olhos. A gente tem essa semana inteira ainda de lua cheia. Só na sexta-feira a lua começa a minguar, finalizando esse ciclo, mas isso eu vou falar com vocês mais lá na frente, tá certo? Então, nesse domingo, dia 17, nós temos o Sol fazendo uma oposição a Urano. Urano é o planeta que fala das grandes reviravoltas, dos plot twists, das mudanças rápidas e bruscas. E está em Touro, uma energia de sustentação, uma energia de concretude, de matéria. E o Sol está lá em Escorpião, trazendo aí talvez para a gente uma percepção de quais são os nossos apegos ideológicos. Quando a gente pensa em apego, a primeira coisa que me vem na cabeça, e provavelmente na sua também, são apegos às coisas materiais, e a gente não se percebe o quanto nós temos uma mentalidade fixa, as nossas ideias, o quanto a gente é apegado naquilo que a gente acredita, como se a gente mudasse de ideia, a gente fosse perdendo a nossa essência, a gente fosse deixando de ser quem a gente é. Existem ideias que são tão arraigadas que nós nem percebemos que elas não correspondem à realidade, que elas são apenas uma forma de enxergar o mundo. A gente acha que essa é uma verdade absoluta. A maior parte delas, às vezes, está inconsciente para nós. Então, quando esse sol ilumina aí para a gente os nossos ideais, esse Urano, fazendo essa oposição ao sol, talvez mostre para a gente, muito fortemente, quais são os padrões mentais que nós precisamos desapegar, romper, mudar, para que a gente possa ter uma outra forma de viver, uma outra forma de encarar a vida. Vocês já perceberam, que a gente está vivendo um momento de muita mudança, de muita transição, que é aquele período em que você não tem muita certeza, mas você sabe que as coisas já não podem mais ficar como estão. E que caso elas fiquem, então que seja pelo menos uma escolha consciente, que você tenha consciência de que você está num padrão e que você escolhe permanecer nele. Pelo menos existe uma escolha consciente. Porque quando a gente não percebe as coisas, a gente vai levando a vida e a gente acredita que não tem escolha, que as coisas são assim e ponto. E isso tira o nosso poder. Você pode escolher ficar no lugar em que você está. Você não precisa mudar.
mas que essa escolha seja consciente, que essa escolha seja, não, eu não quero mesmo mudar, eu quero ficar onde eu estou, porque por mais dolorido que seja, é uma escolha minha. Eu não estou disposto a pagar o preço da mudança. Isso está ok também, mas tenha consciência. Nesse mesmo dia, a gente tem Marte fazendo um trígono com o nó do norte. Marte está na energia de Leão há pouquíssimo tempo, trazendo aí para a gente essa coragem para a gente colocar a nossa juba no mundo. É isso aí mesmo, nós vamos colocar a nossa expressão, a nossa cara para bater e falar assim, eu sou assim, e vocês vão ter que me engolir. Né? É aquele momento em que a gente começa a ter coragem de mostrar e de expressar aquilo que a gente verdadeiramente é. E sim, gente, requer muita coragem. Porque quando a gente tem coragem de ser quem a gente já não sente mais a necessidade de agradar os outros, de diminuir quem a gente é para poder estar em determinadas relações, para estar em determinado emprego, para agradar, para ser validado. E a gente pode, sim, enfrentar a rejeição, que é uma ferida que todos nós já experienciamos em maior ou menor grau, e que fere a nossa dignidade, a gente se sente não merecedor da vida. Quando a gente se sente rejeitado, é como se nós não tivéssemos direito de existir. E isso dói profundamente na nossa alma. E quando a gente tem a coragem de ser quem a gente é, e a gente está sujeito aos outros olharem e apontarem o dedo para a gente está mexendo com algo muito estrutural, que é a nossa necessidade de pertencer, que é a nossa necessidade de criar vínculos. Dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe um conflito, que é essa necessidade de pertencer e é a necessidade de ser autêntico, de ser verdadeiro com aquilo que você realmente deseja. Então, a gente vem equilibrar isso. Então, é natural que muitas vezes e por muito tempo a gente acabe se diminuindo, justamente para suprir essa necessidade de pertencimento. Na adolescência a gente vê muito isso acontecer. Quantas vezes, quantas coisas a gente não faz só para participar do grupo. Às vezes a gente nem gosta de determinada coisa, mas a gente fala que a gente gosta, só para poder fazer parte daquela turma, não é mesmo? Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente carrega isso ao longo da nossa vida e a gente tem vontade de falar e a gente não fala, a gente tem vontade de dançar e não dança, a gente tem vontade de cantar e não canta, a gente perde a capacidade de fazer as coisas que a gente se sente bem fazendo, que nos divertem. Né? Leão tem uma energia de diversão muito grande. E até estava conversando esses dias com uma amiga, o quanto a gente está tão focado no que é útil, no que é funcional, no que vai me trazer mais dinheiro, que a gente investe muito dinheiro, às vezes, em cursos, em livros, em capacitação, e coisas que a gente gostaria de fazer, mas que não trazem nenhum benefício material, né? Como, por exemplo, eu gosto de dançar, eu gosto de, sei lá, de cantar, eu queria muito fazer teatro, eu queria fazer pintura, mas isso não tem um benefício material evidente, a gente acaba deixando sempre a depois, nunca é uma prioridade. A prioridade é sempre a busca pelo ganho material. E isso manda uma mensagem subliminar, né? Isso manda uma mensagem para o nosso inconsciente de que você, o seu prazer, não é digno, não é merecedor de investimento, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de atenção. Então, é um momento da gente observar isso, de ter coragem de fazer aquilo que a gente tanto gostaria e que a gente nunca fez. E que quando a gente era criança, lembra? A gente fazia. Então, é um momento desse resgate dos nossos prazeres, daquilo que nos diverte e de ser quem a gente é. E fazendo um trígono com o nó do norte, que ainda está em Áries, o nó do norte, o que é? Ele é um ponto calculado no céu, em que aponta a direção, ele aponta o nosso destino. E nesse momento, enquanto sociedade, todos nós estamos sendo convidados pela vida a ir em busca da nossa autonomia, da nossa identidade, da nossa capacidade de autodomínio, da gente ser inovador, da gente ter coragem de tomar decisões diferentes, começar coisas novas. Então, esse trânsito, ele é muito potente para que a gente realmente consiga iniciar coisas novas e que nos tragam prazer, que nos tragam essa sensação de mais-valia para nós mesmos. São coisas que a gente gosta de fazer, que talvez a gente não seja bom, que talvez a gente não tenha uma habilidade muito grande, mas que a gente queria muito aprender. Por quê? Porque você quer, não tem
não tem um motivo palpável, concreto, mas aquilo te preenche, aquilo te faz feliz e você vai lá e faz. Ou então você tem muita vontade de fazer algum projeto novo, agora é a hora. A gente vem e pensa, mas poxa, está chegando o final do ano. Isso é uma crença. Sempre, sempre você tem um momento de começar algo novo. Não interessa quantos anos você tem. Não interessa se é no começo, no meio, no fim da semana. Não interessa se é no começo, no meio, no fim do ano. Faça agora. Tudo que você tem é o agora. Você nem sabe se você vai estar vivo no ano que vem. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Então aproveita esse momento e vai fazer o que te faz feliz. No dia 18, segunda-feira, nós temos Mercúrio, que está em Sagitário e que está em vista de ficar retrógrado, mas eu vou trazer isso mais lá para frente, que ainda não está na hora, que está em Sagitário fazendo uma oposição. Uma oposição é um aspecto tenso, que parece um cabo de guerra, com Júpiter. Então, Mercúrio em Sagitário fazendo uma oposição a Júpiter em Gêmeos. E os dois é como se fizessem um cabo de guerra entre eles. E é um cabo de guerra que fala muito sobre a nossa forma de pensar, as nossas crenças, nossas filosofias de vida e como que a gente comunica isso com os outros. A gente está entrando numa disputa entre o nosso conhecimento base e os nossos valores fundamentais. É como se houvesse um conflito, mas esse conflito ele está evidente para que você possa alinhar a sua forma de pensar com os seus valores mais profundos e internos, a sua forma de comunicar com os seus valores, com a sua filosofia de vida, com as suas crenças. Então, é um momento da gente fazer um alinhamento entre quem a gente quer ser e aquilo que a gente é. Se você quer ser uma pessoa responsável, bem-sucedida, existem alguns valores e virtudes que você precisa adquirir. E para a gente adquirir uma virtude, a gente precisa agir como se a gente fosse virtuoso. A gente precisa falar como se a gente fosse virtuoso. A gente precisa pensar como uma pessoa virtuosa. E aí, com o tempo, você se torna virtuoso. Então, é um momento da gente estar alinhado o nosso mental com os nossos valores, as nossas crenças, a nossa forma de expressão no mundo, com isso também. Às vezes a gente fala algumas coisas que, na verdade, a gente não acredita. A gente fala às vezes até para passar o tempo, sabe? É um comentário que, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que você realmente acredita, mas você fala para quebrar o gelo. Observa, quando você está nos grupos, como que você se expressa, se você tem capacidade de ficar quieto quando algo não é coerente com seus valores. Você consegue? Ou você acaba entrando no jogo, ali na dinâmica, para poder pertencer? Na terça-feira, dia 19, a gente tem Plutão entrando em Aquário, e dessa vez ele não volta mais para Capricórnio. A gente está vendo desde 2023 um vai e volta de Plutão em Aquário, Capricórnio, mas agora ele começa de novo a sua entrada em Aquário, e depois ele não sai mais. Ele só vai sair lá em 2043, quando ele entra na energia de Peixes. Mas até lá, nós todos, enquanto sociedade, seremos convidados a integrar uma nova era, a era de Plutão em Aquário, que fala para nós de profundas e de transformações muito fortes dentro da sociedade. Então, relações de trabalho vão mudar, relação com a internet, com as pessoas, é uma mudança muito forte, muito profunda. A gente já viu alguns exemplos do que pode acontecer, do que vem por aí. A inteligência artificial está tomando conta, nós vamos precisar nos reinventar enquanto sociedade. Então, é um momento de bastante instabilidade, bastante incerteza, mas de profunda transformação. E transformação para o progresso, para a evolução. Aquário é um signo que fala do coletivo. Então, certas coisas já não podem mais acontecer, já não são mais aceitáveis. Certas separações já não cabem mais numa sociedade que busca a igualdade, a fraternidade, a liberdade. Então, é um momento da gente começar a ter uma percepção social muito grande, entender que enquanto uma pessoa sofre, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade ali. Claro que parece uma coisa um pouco utópica, parece algo muito sonhador, mas a vida vai mostrar e vai se encarregar
de mostrar o quanto a gente é mais forte enquanto a gente é unido, não é mesmo? Então, a gente inicia aí agora essa era de Aquário, de Plutão em Aquário, e a gente só vai sair dessa energia em 2043. Nesse mesmo dia, a gente tem, junto com esse trânsito, o Sol fazendo um trígono com Netuno, que é o planeta que fala da nossa conexão espiritual, que fala dessa conexão com algo maior. Fazendo um trígono com o Sol, talvez a gente ganhe percepções sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Quais são as coisas que eu preciso transformar, que eu preciso transcender, que eu preciso curar, que eu preciso perdoar, para que eu possa viver uma vida diferente da que eu vivo hoje. Ser uma pessoa diferente. A gente também tem Mercúrio fazendo um trígono com Quirón. Mercúrio está em Sagitário, Quirón está em Áries, então é um trígono que fala para a gente sobre a nossa individualidade, fala sobre a nossa independência, fala sobre o nosso papel. Então, como que eu falo aquilo que eu acredito, conto, explico e ensino sobre a minha filosofia de vida, as minhas crenças, e o quanto isso liberta, ou o quanto isso aprisiona outras pessoas, o quanto isso cura, ou o quanto isso fere. Porque Quirón fala da nossa ferida, fala sobre as nossas dores, aquelas dores que não são curadas, mas que por serem dores tão profundas e tão incômodas, a gente acaba virando mestre naquilo. A gente está falando de uma ferida na nossa independência, na nossa autonomia, nossa capacidade de autodomínio, nosso poder. A gente vem retomar o nosso poder de conseguir ser mestre das nossas próprias vidas. Né? Você tem um papel aqui, nesse planeta. A sua existência, ela não é por acaso. Você vem aqui com um papel muito, muito nobre e você precisa ocupar o seu lugar. E isso vem através da comunicação, isso vem através dos seus pensamentos, vem através da cura de dores, das suas e das pessoas que estão ao seu redor. Quando você se cura, uma galera se cura junto contigo. Então, fazer esse movimento de expansão, de cura, de ressignificar, de ir em busca da tua autonomia, de parar de repetir padrão, de parar de viver padrão inconsciente, de viver as mesmas coisas com roupagens diferentes, para que você possa ter domínio sobre aquilo que você quer viver na sua vida, é um grande momento para isso. E isso vem a partir da gente se abrir para novas formas de viver a vida, de experimentar o conhecimento, de novas filosofias, de se abrir para isso. E no dia 21, na quinta-feira, às 19h57, o Sol entra na energia de Sagitário. Isso significa que quem nasceu antes das 19h57 nasce escorpiano e quem nasceu depois das 19h57 nasce sagitariano. O que acontece? A gente tem um novo início de ciclo de Sol, trazendo aí para a gente luz, clareza, luminosidade, entendimento na área sagitariana do nosso mapa. Nós todos seremos convidados a integrar na próxima alunação a energia sagitariana. E agora é como se a gente tivesse um spoiler do que vem por aí. Então, o Sol entrando em Sagitário vai trazer a sua luz, o seu brilho, para essa nossa capacidade de ter pensamentos mais elevados, ter sabedoria, buscar filosofias, buscar formas de viver que sejam mais alinhadas com aquilo que a gente deseja alcançar na vida. Sagitário fala de uma energia de entusiasmo, de fé na própria capacidade de construir a realidade que você quer. Fala sobre religião, fala sobre justiça, fala sobre valores elevados de vida. E é uma energia de entusiasmo, de individualidade também, o que eu acredito da vida, o que eu acredito que é certo, o que eu acredito que é um valor que vale a pena levar para a minha vida. Então, nós vamos ser todos convidados a olhar para essa área da nossa vida. O que você realmente acredita? O que você acredita te ilumina, te engrandece ou te diminui? Quantas vezes a gente não escuta falar assim, o ser humano é assim mesmo, não presta. Esse tipo de crença, ele te eleva, ela te constrói, ou ela te traz uma sensação de limitação, uma sensação de menos-valia, uma sensação de desesperança? Sagitário é um signo que fala muito sobre a esperança de tempos melhores, porque é possível. Então, a busca por conhecimento, a busca por outras formas de viver a vida é
o que faz com que a gente amplie o nosso olhar sobre o mundo, é o que faz com que a gente perceba novas formas, formas diferentes de viver a vida, talvez formas mais interessantes, mais leves, mais felizes, mais saudáveis, mais verdadeiras. Então, é o momento da gente pensar sobre isso, da gente não só pensar, mas experimentar coisas diferentes, se colocar em situações que te permitam essa exploração de outras culturas, de outras formas de viver. E quando o Sol entra em Sagitário, logo depois ele faz um trígono com Plutão, que mostra aí para a gente, traz essa luminosidade lá para os nossos porões, né? Mostrando aí o que precisa ser transformado, o que precisa vir para a superfície, que está lá no nosso inconsciente, para que a gente possa realmente experimentar coisas diferentes. Eu tenho um professor de análise meu, ele falava o seguinte, que a gente faz terapia para poder sofrer por algo novo. Porque enquanto a gente fica com os mesmos problemas na mesma tecla, a gente fica sofrendo pela mesma coisa. E quando a gente consegue curar uma coisa, a gente começa a sofrer por outra coisa. Então, isso traz para a gente que o sofrimento ele é uma parte da vida, mas que a gente sofra por coisas diferentes, né? Que a gente sofra por outras coisas que não as que a gente está acostumado, né? Vamos mudar esse sofrimento para que a gente possa ter experiências diferentes na nossa vida. Na sexta-feira, nós temos Vênus, que está em Capricórnio, fazendo um sextil com Saturno, trazendo aí para a gente um prazer na construção, um prazer no processo, um prazer em enxergar as coisas como elas realmente são e conseguir estruturar, planejar o que nós vamos fazer para que a gente possa chegar no topo da nossa montanha. Saturno fala muito sobre essa capacidade de planejamento, de estratégia, de gerenciar os nossos recursos para a construção. Então, Saturno fala para a gente dessa nossa capacidade de alcançar as coisas que a gente deseja através do nosso esforço. E com Vênus fazendo um bom aspecto com Saturno, a gente tem o prazer da conquista, o prazer da construção. Então, é um momento muito bom para você sentar e estruturar, quem sabe, as suas metas de ano que vem, as suas finanças, o seu trabalho, o que você deseja, quais são os seus sonhos, suas ambições. E nesse mesmo dia, na sexta-feira, a gente tem a Lua minguando, dando início ao fim dessa alunação escorpiana no 1º grau de Virgem. Então, é interessante a gente olhar onde está o 1º grau de Virgem no nosso mapa, para que a gente possa entender onde vai acontecer essa finalização, qual é a casa, qual é a área da vida que isso vai acontecer. Por exemplo, no meu caso, o 1º grau de Virgem está na casa 6, que é uma casa que fala do cotidiano, da rotina, dos nossos hábitos. Quais são, então, os hábitos, as rotinas que eu preciso deixar para trás para que mudanças duradouras e transformadoras aconteçam na minha vida? E é interessante você fazer essa linkagem. Por quê? Porque a gente está integrando essa energia escorpiana de transformação profunda, de cura, de renascimento, de basta de certas situações, para que a gente possa virar uma fênix, né? A gente morre para poder sair dessa situação mais forte, né? Uma fênix mesmo, a gente morre nas cinzas, a gente renasce. Então, para que isso aconteça, né? Para que esse renascimento das cinzas aconteça, a gente precisa integrar essa energia virginiana, que é uma energia que fala sobre como a gente organiza os nossos recursos, como a gente organiza o nosso tempo, como que a gente lida com o nosso corpo, fala sobre os nossos hábitos, fala sobre o nosso contato com a matéria, com a natureza, como que a gente categoriza as coisas para que a gente possa sempre buscar o aprimoramento. Virgem fala desse aprimoramento constante, dessa lapidação constante. Por isso é sempre um olhar para o que eu posso melhorar. Qual é o 1% melhor que eu posso fazer hoje? Como que eu posso simplificar esses processos? Como que eu posso tornar isso mais eficiente? Essa é a pegada virginiana. Então, como que você pode simplificar as coisas? Como que você pode ser mais eficiente no seu dia a dia, no seu trabalho, com as suas finanças, com as suas organizações? Como que você pode organizar as coisas para que elas sejam mais fáceis, para que você possa fazer essa transformação? Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente quer uma mudança,
a gente tira os obstáculos que vão fazer com que a gente caia naquele mesmo lugar. Então, por exemplo, eu quero correr todos os dias, mas eu sei que é difícil levantar. O que eu faço? Eu boto meu despertador longe, porque eu sou obrigada a levantar da cama e ir lá apertar o despertador. Eu já deixo a roupa preparada para não ter desculpa. Você antecipa o que pode te tirar do teu foco. E aí você simplifica a transformação, você simplifica a mudança de hábito. Então, essa é a pegada da fechada, desse fechamento de lunação. Olha como as coisas são perfeitas, né? Então, quais são as mudanças concretas? Quais são os ajustes que você pode fazer no seu dia a dia, na sua vida, de forma material, de forma concreta, porque Virgem é uma energia de matéria, de terra, de concretude, que vão te auxiliar a essa transformação profunda. Quais os hábitos você precisa deixar para trás, quais as práticas você precisa abrir mão, para que você possa realmente se transformar. A intenção, ela é super importante, mas a intenção sem ação, ela não gera o resultado, ela gera frustração. Então, é o momento da gente alinhar a nossa atitude com o nosso desejo, para que a gente realmente possa se transformar. Então, é uma semana de bastante estruturação, de bastante movimento, de bastante intensidade no céu. E no finalzinho da semana, a gente começa a fazer esse movimento de recolhimento. A lua minguante, ela é um momento de recolhimento, de depuração do que aconteceu nos últimos dias, para que você possa fazer as limpezas necessárias, abrir espaço para uma nova alunação. Então, é uma excelente, no final de semana, é um excelente momento para você organizar, para você limpar, para você se desfazer de coisas que já não servem mais. Cortar os cabelos, né? Fazer aquela limpeza no armário, fazer a faxina na casa, fazer sabe aquele faxinão de final de ano? Então, agora é o momento. Faça isso se você puder. Bom, pessoal, esse foi o Mira no Céu. Me conta se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, e se fez, te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ter acesso. E te convido para me seguir lá no Instagram, no thaisrosa.astro, Thaís com TH. Conta para mim que você vê através desse vídeo, que eu vou ficar muito contente. Um beijo grande e até semana que vem.